Encontro, o programa da salvação. Muito bem, estamos novamente por aqui, agora trazendo as nossas palavras especiais de hoje. Agora, mensagem do dia. Mensagem do dia. Uma referência bíblica. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Mudamos o mundo ao mudarmos a nós mesmos. Para isso é necessário que sejamos responsáveis. A atitude responsável é altamente potencializadora quando respondemos ao que nos é atribuído, a partir de um centro de confiança e alegria interior. Esse centro muda o peso do dever ou da obrigação em leveza e habilidade para responder ao que a vida nos propõe. Agir com responsabilidade é se dar ao prazer de pôr em prática os nossos melhores talentos. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. Estados Unidos batem novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas. Foram registrados 1.973 óbitos entre terça e quarta-feira. E o país já tem mais de 14.700 mortes pelo Covid-19 no país. A nação com mais falecimentos em razão da doença, até o momento, é a Itália, que soma quase 17.700 óbitos. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Pensamento do dia. Deus é grande e Deus é bom. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Salmos capítulo 31, versículo 19. O egoísmo nos diz que somos importantes. O homem acredita que controla o mundo. Cientistas se gabam de grandes conquistas e descobertas. A medicina vem fazendo muitas descobertas e avanços no combate às doenças. Quão grande é o homem? Considere a grandeza de Deus. Nossas mentes conseguem vislumbrar apenas uma pequena parte disto. A criação, o dilúvio e o controle de Deus sobre as nações e a natureza nos ajudam a ter uma leve ideia do poder e soberania de Deus, mas a mente humana nunca o compreenderá por completo. Deus é grande. Ele é muito digno de louvor. Sua grandeza é ainda mais notável quando se observa a atenção que dá para os mínimos detalhes. Se tivermos uma visão adequada de nós mesmos, veremos que fazemos parte destes pequenos detalhes. Vemos que somos muito pequenos quando pensamos nas nações como uma gota d'água num balde, como uma poeirinha numa balança, menos do que nada. Deus tem todo o mundo para tomar conta. Por que Ele se importa conosco? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Salmos capítulo 8, versículo 4. A atenção de Deus com os detalhes o engrandece. Deus sabe quem é fraco e quem não tem força. Ele dá força e poder para superarmos nossas fraquezas. Ele conhece os que esperam nele e os eleva em espírito, além das tarefas desgastantes da vida. Então podemos tomar fôlego e continuar seu caminho em direção ao céu. Abra sua mente para absorver mais da grandeza de Deus. A grandeza de Deus se torna bondade quando Ele olha seus filhos e temos que dizer, como o salmista: ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Salmos capítulo 31, versículo 19. Espere que Ele infunda sua vida com a capacidade de elevar-se ao domínio da vitória espiritual. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta quinta-feira que a Secretaria Municipal de Saúde vai incluir a cloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus nos hospitais municipais. No entanto, lembrou que o uso da substância só é autorizado para pacientes internados e sob duas condições: quando houver prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente e por sua família. Já determinei a Secretaria de Saúde para que ela possa adquirir mais desse material.
Temos hoje 6.000 cápsulas à disposição. Como cada paciente precisa de 6, já temos medicamentos para tratar 1.000 pessoas que estejam internadas. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Devocional Diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus criara todos os animais. Após criar todos os animais, criou a mulher. Era preciso que Adão percebesse e entendesse que não havia nenhum ser que pudesse se comparar com a extraordinária criatura que Deus agora lhe providenciava. Quando o texto bíblico mostra a exclamação de Adão num verdadeiro estado de êxtase ao ver a mulher, mostra-nos a importância que a companheira idônea passa a ter. Esta sim. Algumas traduções dizem, até que enfim. Adão, por providência divina, deixa seu estado de solidão e entra para um estado de completude. Os versículos do texto de Gênesis que fundamentam o casamento nos trazem alguns ensinamentos importantes sobre ele. Primeiro, a mulher foi tirada da costela do homem. Este fato traz consigo um significado profundo. Não foi da cabeça, para não ser dominadora. Não foi dos pés, para não ser pisada ou humilhada. Mas foi do lado, para ser protegida e amada. Em segundo lugar, podemos ver que Adão, pela própria raiz da palavra hebraica, significava o que veio da terra, terroso, sem um valor maior. Sua vida se completa, diríamos, numa linguagem mais contemporânea. Dá um salto de qualidade na relação com a esposa, no desejo ardente de torná-la santa, perfeita diante de Deus e também mais completa. Somente assim Adão vira homem de verdade. Desafio. Entendemos que Deus não renunciou ao seu plano eterno revelado na perfeição de Gênesis. Na nova criação que há em Cristo Jesus, somos desafiados a resgatar os valores sublimes para a união conjugal que Deus tinha em mente no início de seu plano e que foi corrompido e desvirtuado a partir do pecado do primeiro casal. Você ouviu Devocional Diário. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, proíbe o governo federal de derrubar decisões de estados e municípios sob isolamento social. Na decisão, em resposta a uma ação proposta pela OAB, o ministro pediu também a união e a cooperação entre os poderes contra o coronavírus. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Informações, divulgações, entretenimento, orações, louvores, cultos e muito mais. Levando a palavra de Deus até você. Rádio Milagre Gospel. A sua vida nos planos de Deus. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com Salvador, seu nome é Jesus. Aqui estamos nós para mais um momento especial. O autor David Stern traz um relato sobre as células. Ele ensina na universidade uma matéria chamada Cultura de Tecido, que fala sobre as células em movimento. Ele diz o seguinte: os meus alunos e eu cultivamos toda a espécie de células em frascos de plástico, especialmente concebidos para manterem as células felizes, com condições de crescimento perfeitas.
É muito interessante observar as células porque elas movem-se e respondem às mudanças de condições que lhes proporcionamos. A beleza e a complexidade do movimento e da atividade celular espantam quem os estuda. Muitas células estão constantemente em movimento, contorcendo-se, espremendo-se em novas regiões ou perseguindo bactérias. Que as células se movem não é novidade. Dentro de uma célula, vemos uma atividade frenética, parecida com um local de construção onde um grande edifício está sendo construído de um dia para o outro. Ou podemos compará-la com uma colmeia zumbindo com atividade altamente coordenada. Assemelha-se a tudo isto. Contudo, também não se parece com nenhum deles, porque é tão incrivelmente pequena. A atividade é tão inimaginavelmente rápida. E o diretor de toda esta atividade precisamente orquestrada são longos fios de moléculas de ADN. É o que nós químicos chamamos, diz o professor. Sob a direção do ADN, a célula constrói e desmancha milhares de proteínas e move-se à sua volta para realizar as várias funções da célula. E devido à precisão e ordem dessas proteínas em movimento nas células, nós temos a vida e podemos pensar sobre a vida e adorar o Criador da vida. Momento Fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No Salmo 8,4 está escrito: que é o homem mortal para que te lembres dele? Certo homem rico morreu e em seu funeral foi feita a seguinte pergunta: quanto ele deixou? Ele deixou tudo, foi a resposta. Muitas vezes ouvimos alguém ser apresentado desta forma: este é Roberto e ele trabalha para... como se onde a pessoa trabalha determinasse seu valor. Podemos perceber que são normalmente os que fazem algo muito bem ou aqueles que são tidos como bem-sucedidos que são apresentados dessa maneira. Contudo, Deus não nos julga por sucesso. Ele ama cada pessoa, ama você, ouvinte, da mesma forma que ama o outro ouvinte, porque o seu valor, o meu valor, o nosso valor não vem daquilo que fazemos ou temos, das roupas que usamos, da casa na qual moramos ou do tipo de carro que dirigimos. Nosso valor vem do fato de que Deus nos criou e que Cristo morreu por nós. E então, quer tenhamos coisas ou não, ainda temos valor para Deus. Deus deu tudo o que Ele tinha, seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu alto valor, mesmo quando nós não o valorizamos. Desde que Deus teve tal consideração por nós, não devemos mostrar que o valorizamos, colocando-o em primeiro lugar em tudo o que fazemos, em nossa vida familiar, em nossos negócios, na nossa vida espiritual? O valor real de um objeto é aquele que é dado pelo seu dono ao comprador. Deus mostrou o valor que Ele colocou em você ao enviar seu Filho para redimir. E lembre-se, Jesus é especialista em restaurar a esperança da alma. Seu testemunho de fé pode ser escolhido para um de nossos programas. Mande sua mensagem ou comentário para contato@cleitonbasso.com.br. Nosso Deus e Pai, curvamo-nos humildemente diante de Ti, recordando nossa total dependência de Ti, Pai. Sem o Senhor não somos nada, nada. Mas por causa do Teu Filho, somos santificados, justificados e salvos. Obrigado por nos valorizar tanto a ponto de sacrificar Jesus no nosso lugar. Somos Teu por causa do sangue do Teu abençoado Filho, Jesus.
Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo. Que você e sua família